Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo ou bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Preste atenção, irmãos. O apóstolo Pedro, quando nós lemos o primeiro capítulo e o primeiro versículo da carta, nós vemos que Pedro, ele escreve essa carta para cristãos que estão nessas regiões chamadas Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia. Havia cristãos nesses lugares. E o que o apóstolo Pedro fala para esses cristãos? No último versículo, na parte final do versículo, ele diz assim, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Muitas vezes as pessoas acham, elas pensam, irmãos, que só elas estão passando por um problema, por uma situação, em alguma área da vida, saúde, financeira, familiar, conjugal, existencial, psicológico, não sei. E às vezes ela pensa que é só ela. Só que todos os cristãos, em qualquer parte do mundo, em qualquer país, em qualquer continente, também passa por aflições. Mas pastor, por que nós passamos por aflições se somos de Deus? Porque nós temos um inimigo. E esse inimigo, irmãos, ele precisa criar situações contra nós. A Bíblia o chama aqui no versículo 8 de adversário. E qual é o propósito de um adversário? Nos derrotar, nos vencer. É ou não é verdade? E nós sabemos que esse adversário é quem? Pode dizer, ele não vai pegar você. O diabo. Eu já ouvi alguém por aí dizer, irmãos, não lembro quem, mas já ouvi isso, que o diabo só sabe conjugar 3 verbos: roubar, matar e destruir. Então Satanás, irmãos, ele cria situações com esse propósito, ou roubar, ou matar, ou destruir, ou até mesmo criar essas 3 situações na nossa vida. Só que nós temos que entender, irmãos, uma coisa é o diabo levantar uma aflição, outra coisa é essa aflição ter eficácia sobre nós. Amém? Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No Salmo 34 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós temos que entender isso. Talvez, irmãos, aqueles cristãos ali naqueles lugares, Capadócia, Galácia, Bitínia, Ponto, eles achassem que só eles estavam sofrendo. Mas aquilo estava acontecendo com todos os cristãos. E Pedro, do versículo 6 ao versículo 9, ele vai nos ensinar como nós podemos ser livres dessas aflições. Como que nós podemos vencê-las sem que elas tenham eficácia contra a nossa vida. Diga graças a Deus. Aqui o apóstolo Pedro, irmãos, ele nos dá 4 orientações, atitudes que nós temos que tomar, que nos levarão a 3 resultados. Amém? O primeiro está no versículo 6, que diz assim, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de quem, irmãos? Da potente mão de Deus, para que a tempo vos exalte. Vamos ler de novo? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Irmãos, o que quer dizer isso? O texto nos manda nos humilharmos debaixo da potente mão de quem? De Deus. Por que é potente mão de Deus? Potente quer dizer poderosa. Amém? E a mão de Deus é muito poderosa.
Certa vez o Senhor Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é pelo dedo, não falou a mão inteira, pelo dedo de Deus é chegado a vós o reino dos céus. Irmãos, para que todos os demônios que existem sejam derrotados, basta apenas Deus mover o que, irmãos? Um dedo, apenas um dedo, amém? Que dirá o que, irmãos? A mão toda. E a mão de Deus, ela é poderosa e ela é muito grande. Em Isaías capítulo 40, fala, irmãos, que Deus, ele mede todas as águas do nosso planeta, dos oceanos e dos mares, na concha do quê? Da sua mão. Quando Deus faz isso aqui, irmãos, todas as águas que existem cabem aonde? Na concha da sua mão, para ver como ele é grande. No mesmo texto fala que Deus mede os céus a quê? A palmo. Não é interessante, irmãos, que todo o universo cabe entre a ponta do dedo polegar e do dedo mindinho de Deus? Para ver como a mão dele é poderosa. No Salmo 147, versículo 4, diz, irmãos, que Deus conta todas as estrelas e ainda sabe o nome de cada uma delas. O nosso Deus é muito grande, é muito poderoso. E a Bíblia nos manda nos colocar aonde? Debaixo da mão dele. Mas o que significa, irmãos, nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus? O que é se humilhar? É se submeter. É a pessoa simplesmente decidir negar-se a si mesma. E tem pessoas que fazem isso, irmãos, para muitas pessoas. Quem nunca teve um patrão que infelizmente era arrogante e que se achava melhor ser humano que você porque tinha mais recurso financeiro do que você? Ou porque tinha uma casa melhor, ou porque tinha um carro melhor, ou porque se vestia com alguma roupa melhor. E muitas vezes humilhava você, e você aguentava como? Calado. Porque você precisava daquele emprego e precisava daquele valor todo final ou início de mês. Você estava se humilhando debaixo daquela potente mão. Não estou falando de todos os patrões, irmãos. Tem patrão gente boa, mas tem aqueles que são desumanos muitas vezes, arrogantes. É ou não é verdade? Que humilham os funcionários. E a pessoa aguentava ali, irmãos, quieta. E aquilo era o que para aquela pessoa? Uma humilhação. E a pessoa se humilhava, aguentava, talvez aguentou por anos aquela situação. É ou não é verdade? Só que, irmãos, nós temos que entender que a mão do homem, ela é falha, a mão do homem, ela é incapacitada, muitas vezes, ela tem limites na sua capacidade, e ela se torna fraca. E quem se coloca debaixo da mão do homem, que é fraca, que muitas vezes é limitada e em certas situações incapaz, irmãos, irá afundar junto. E nós temos que ter o cuidado para não cairmos nesse erro. Nós temos que aprender a nos colocar debaixo da potente mão de quem? De Deus. Amém? Eu quero dar um exemplo para vocês, não precisa abrir, mas em Marcos capítulo 5, no versículo 21, fala de Jairo. Quem aqui já ouviu falar de Jairo? Jairo, irmãos, a Bíblia chama ele, em uma tradução, de o chefe da sinagoga, em outra tradução, o principal da sinagoga. O que isso quer dizer? A sinagoga era o local entre os judeus, em Cafarnaum ali, claro que tinha sinagogas em várias cidades, mas em Cafarnaum, que era a cidade de Jairo, ali, irmãos, era o local onde os judeus se reuniam para adorar e cultuar a Deus, vamos dizer assim. E ali se juntavam os fariseus, se juntavam os escribas, e até o próprio Senhor Jesus já esteve ali. Marcos capítulo 1, a partir do 21, mostra isso. E um dia ele estava ali, e de repente um demônio manifestou, ele expulsou o demônio, muitos ficaram atônicos, até perguntaram, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos malignos e eles lhe obedecem.
Só que esses mesmos, irmãos, que ficaram impressionados com isso, eram pessoas que se reuniam para perseguir a quem? A Jesus. Para dizer que ele era um falso profeta, para dizer que ele não era de Deus, para dizer até mesmo que o que ele fazia pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olha só, eles estavam afirmando que toda obra que o Espírito de Deus usava Jesus para falar, era pelo poder de Satanás, irmãos. Que coisa, né? E eu pergunto, irmãos, quem será que encabeçava aquela perseguição? Quem era o chefe? Quem era o principal da sinagoga? Era Jairo. Que coisa, né? Irmãos, e o Jairo, talvez, no alto cargo dele, talvez na soberba, talvez no orgulho, na arrogância, desdenhasse de Jesus. Até o dia em que a filha dele, de 12 anos, ficou doente. E a medicina daqueles dias não pôde ajudá-lo. O alto cargo social que ele tinha, também não pôde o quê? Ajudá-lo. Todo o recurso financeiro também não. Nem os religiosos daqueles dias que comungavam com ele para perseguir o Senhor Jesus. A mão do homem o que, irmãos? Falhou, mostrou a sua fraqueza, mostrou a sua incapacidade. E naquele dia Jairo toma uma decisão. O Senhor Jesus está atravessando o mar da Galileia, está voltando para Cafarnaum, que era a sede do seu ministério, era ali que ele morava. E quando ele volta àquele lugar, irmãos, uma grande multidão o aguarda. E por que uma grande multidão o aguarda? Porque naquele lugar Jesus operou muitos milagres. Ele curou o servo do centurião. Ele curou aquele paralítico que foi trazido por 4 amigos numa maca e descido lá pelo telhado. Curou a sogra de Pedro. Naquele lugar, irmãos, no dia em que ele curou a sogra de Pedro, na parte da tarde, a Bíblia diz que toda a cidade se ajuntou à porta, trouxeram todos os endemoniados, todos os enfermos, e ele curou a muitos. Naquele lugar, irmãos, ele expulsou o demônio na sinagoga. Naquele lugar ele fez muitos milagres. Jesus está chegando na praia, a multidão o está aguardando. E quem é que se atravessa, passa à frente da multidão e vai até Jesus e se coloca de joelhos, irmãos? Quem? Jairo. Jairo vai e se prostra aos pés do Senhor Jesus. O que significa se prostrar, se ajoelhar? É uma posição de quê? Submissão, humilhação. Jairo teve que descer do pedestal dele, da arrogância dele, do desdenho dele em relação ao Senhor Jesus, de dizer que ele não era de Deus, que ele era falso profeta, até mesmo operava pelo poder de Beelzebu. E ele teve que o quê? Prostrar-se. E quando isso acontece, ele se dirige ao Senhor Jesus e diz: a minha filha está em casa, moribunda, quase morta. Rogo-te. Olha a expressão que ele usa. Rogo-te. Suplico. Jairo não chega exigindo de Jesus, nem cobrando de Jesus, nem ordenando a Jesus. Ele o quer? Roga. Ele não põe o Senhor contra a parede. Ele roga. Rogo-te que venhas. Ele imponhas as mãos para que sare o que, irmãos? E viva. Eu pergunto, irmãos, aonde é que Jairo estava se colocando? Debaixo do quê? Da potente mão de Deus. É isso que significa. Colocar-se debaixo da potente mão de Deus, irmãos, é tomar a decisão de se submeter a Cristo para obedecê-lo. Enquanto nós não tomamos essa atitude, a nossa vida, irmãos, não está voltada para Deus. Nós não nos convertemos ainda ao Senhor. Mas quando nós nos voltamos ao Senhor e nós nos submetemos, nós estamos decididos a fazer uma coisa: obedecê-lo. Amém?
Quem aqui quer ver o diabo fugir de você? Você quer? Pastor, isso é possível? É possível. Tiago capítulo 4, versículo 7, muita gente conhece pela metade. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É a parte que todo mundo cita. O texto completo, o versículo completo diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A expressão, e ele fugirá de vós, é uma consequência. Certo? Irmãos, é possível o diabo fugir? Sim. Mas do que alguém foge? Alguém só foge de algo que é maior do que ela, que é mais forte do que ela e que dá medo a ela. Olha só. É possível o diabo, irmãos, se sentir menor, mais fraco e com medo de alguém? É possível ou não é? O texto está dizendo que sim. Mas de quem o diabo vai fugir, pastor? Porque entende ser mais fraco, menor e também ter medo. Daquele que primeiro, irmãos, se submete a quem? A Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando eu decido me submeter a Deus, irmãos, eu estou debaixo da sua potente, o que é? Mão. O que quer dizer isso? Eu estou debaixo de uma cobertura. Deus passa a ser o Senhor da minha vida, e toda a minha vida debaixo da sua mão. O Senhor Jesus fala em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas o quê? Me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode nos tirar das mãos dele. Nós estamos debaixo dessa cobertura. Diga glória a Deus. E o que nos coloca debaixo dessa cobertura é a obediência, irmãos. Nós temos que decidir obedecer. E quando nós estamos debaixo da obediência, o diabo sabe que só existe uma maneira de nos tocar, nos tirando debaixo dessa obediência, nos levando a abrir concessões. Como assim concessões? Para práticas que Deus condena. Por isso o texto diz que eu tenho que me submeter e eu tenho que resistir ao diabo. Por que resistir? Porque ele trará até mim situações para que eu que estou em uma obediência a Deus, passe a estar em desobediência. E quando eu, irmãos, em vez de me sujeitar ao que o diabo propõe e entrar no pecado, eu resisto, eu permaneço na obediência, a mão de Deus está sobre mim, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, eu tenho o poder de Deus comigo, e o diabo sabe que a única coisa que ele pode fazer é o quê? É fugir. É fugir, irmãos. Se submeter a Deus é você negar quem você é, se submeter a Deus é você negar a sua própria vontade. Por isso o Senhor Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Amém? Pastor, e o que isso vai me trazer? Qual é o resultado que isso vai me trazer? Um grande resultado, irmãos. O versículo 6 aí diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, que irmãos, vos exalte. Quando nós nos colocamos debaixo da potente mão de Deus, Deus vai nos exaltar. E o que significa exaltar? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Você está conversando com uma pessoa, num tom normal. Aí você fala algo que ela não gosta, ela aumenta o tom de voz. Você diz que aquela pessoa ou seja, porque ela levantou o quê? O tom de voz. O que é exaltar? É levantar o que está caído, irmãos. E uma pessoa pode estar caída em muitas situações. Doenças. Até dizemos, né? Fulano está caído na cama, está deitado na cama, caiu de cama, porque está o quê? Doente.
A pessoa pode estar caída em muitas situações, psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, sim ou não? Frustrada com algo, pode estar caída financeiramente, profissionalmente, ministerialmente. Mas se essa pessoa, irmãos, ela se colocar debaixo da potente mão de Deus, no tempo certo, no momento certo, porque Deus sabe a hora de fazer as coisas, Ele vai fazer o que com essa pessoa? Vai exaltá-la, vai levantá-la. E não importa se existe algum ser humano que quer mantê-la caída, Deus irá o que, irmãos? Exaltá-la. Não importa se alguém não dá valor para ela, não importa se ela está jogada no lixo. O Salmo 113, versículo 6 e versículo 7 dizem assim: Deus ergue do pó o desvalido. O que é desvalido? Aquele a quem ninguém dá valor. Ele ergue do pó o desvalido, do monturo, do lixo, o necessitado, para sentá-lo com os príncipes do seu povo. Sabe aqueles nossos irmãos em Cristo, tanto membros, obreiros, pregadores que existem, que são muito usados por Deus, os príncipes, Deus nos colocará no mesmo patamar. Até porque o acesso a Deus, a todos, é o que, irmãos? É igual. Mas Deus só exalta, Deus só levanta, irmãos, quem o quer? Se submete. Amém? Olha o caso de Jairo. Jairo começou a andar com Jesus, se submeteu e começou a andar lado a lado com Jesus. E Jesus foi em direção à casa dele para ressuscitar a filha. Lá no meio do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue. Jesus cura ela, quando termina de curar ela, quem é que aparece? Os parentes de Jairo. Aqui é Satanás usando pessoas para tentar tirar Jairo de uma obediência, de debaixo dessa submissão. Ele chega e diz: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha está o quê? Morta. Qual era o propósito ali, irmãos? Fazer com que Jairo largasse Jesus, saísse correndo para casa. Mas Jairo, no auge da caminhada com Deus, alguns minutos apenas, ele era um novo convertido, a recém tinha conhecido a Deus, ele não se deixa levar pelo que os outros falam, ele não se deixa levar pela má notícia, ele não se deixa levar pelo lado emocional. Qual pai não ficaria, irmãos, intensamente nervoso e aflito por saber que a filha de 12 anos o que é? Morreu, mas ele não se deixa levar. A palavra diz que Jairo se volta para Jesus. E o texto diz que Jesus, ouvindo o que os parentes disseram, olhou para o principal da sinagoga e disse: não temas, crê somente e ela será salva. E o Jairo tomou uma decisão: permanecer aonde? Debaixo da potente mão de Deus. Jesus chega na casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo, e como que aquele dia termina? Jairo jantando com quem? Com a filha viva. Olha que coisa fantástica. Amém? Mas e se Jairo tivesse saído daquela obediência, de ouvir a Cristo, de só agir segundo a orientação dele, e se deixasse levar pelos outros e fosse correndo, como Jairo terminaria aquele dia? Velando a filha. No outro dia o que é? Levando ela num caixão para onde? Para ser enterrada. Mas porque ele se submeteu, ele se humilhou e permaneceu ali, mesmo com aquela tentação, ele foi o que? Exaltado. Foi levantado. Eu não sei o que você pode estar passando. Você que está comigo aqui na igreja e você que está aí no Facebook me assistindo. Eu não sei o que você pode estar passando. A pergunta é: você tem se colocado debaixo dessa potente mão, onde Deus pode operar na sua vida, te levantar e te erguer de qualquer situação? Pare para pensar. Quando o texto diz se colocar debaixo da potente mão de Deus, não é você dizer que crê nele, que tem fé nele. É obedecer. É obedecer, irmãos. É estar disposto a fazer toda a vontade dele. Diga graças a Deus. Aqui nós vemos Pedro nos ensinando a ter uma atitude
que é de submissão, que nos levará a uma consequência: Deus nos levantar de qualquer situação em que possamos estar o quê? Prostrados, caídos. Amém. Eu vou tentar ser mais sucinto nas outras partes, porque essa parte aqui foi mais longe, né, pessoal? Vamos ver aqui. Versículo 7. Segunda atitude que precisamos ter. A primeira já entendemos. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade. Amém? Segunda atitude que nós podemos ter, que nós devemos ter. Nós precisamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Ansiedade tem sinônimos: preocupação, inquietação, aflições. Eu pergunto, irmãos, no nosso dia a dia surgem situações que nos inquietam, que nos deixam ansiosos, aflitos, preocupados? Sim ou não? O texto diz que nós devemos lançar sobre ele todas essas coisas. E é interessante como o verbo está conjugado. O texto diz assim: lançando. Está no gerúndio, é uma ação, o que, irmãos? Contínua, ininterrupta, todos o que? Os dias. Quando é que aflições, inquietações e preocupações se levantam? Todos os dias. Algumas são extremamente o que? Pequenas, outras são o que? Grandes, não interessa. Já que estamos debaixo da potente mão dele, o que devemos fazer? Trazer ao conhecimento dele tudo que nos sucede na vida, que nos acontece. E o que significa? Qual é a atitude aqui, irmãos? É nos tornarmos extremamente dependentes de quem? De Deus. Extremamente dependentes de quem, irmãos? Do Senhor Jesus. Em Mateus 18:3, a palavra de Deus fala, irmãos, que se nós não nos convertermos e não nos fizermos como crianças, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. O que significa converter? É a primeira instrução ali, é nos colocar debaixo da potente mão de Deus para obediência. Amém? E o que significa nos fazer como crianças? É o segundo aqui. Como que eu me torno como criança? Eu tenho diante de mim aqui adultos, amém? Todos já estão o quê? Crescidinhos. Então, nós não vamos ser como crianças fisicamente, correto? Nós crescemos. Mentalmente também não. Por que não? Ninguém gosta de crianção, né, gente? Sabe aqueles adultos que têm cabeça de quê? De criança? Eu não estou falando de alguém que possa ter alguma deficiência. Estou falando de pessoas, está tudo ok, mas agem como quer. Ninguém gosta, ninguém quer. Será que nós devemos, se não é fisicamente, não é mentalmente, será que é espiritualmente? Também não. Porque a palavra diz em Efésios 4, a partir do 11, que Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que nós não sejamos mais como meninos ou crianças, levados em roda por todo o vento de doutrina. Antes cresçamos em tudo, até que cheguemos à estatura perfeita de Cristo. Então, espiritualmente, nós temos que o quê? Crescer. Se não é fisicamente, mentalmente e espiritualmente que devemos ser como criança, então é no quê? Eu entendo uma coisa, irmãos. Quando eu penso e lembro da minha filha, quando ela tinha lá os seus primeiros meses, o seu primeiro aninho, ela estava com fome, ela preparava a mamadeira dela? Sim ou não? Não. Quando ela fazia suas necessidades na fralda, ela ia trocar a própria fralda? Não. O que ela fazia quando tinha fome? Chorava. O que ela fazia quando precisava que a fralda fosse trocada? Chorava. O que ela fazia, irmãos, quando queria atenção? Chorava. E quando queria dormir?
É só dormir, mas ela queria chorar. Queria sentir o cheiro dos pais, principalmente o da mãe, né? E por que ela chora? Porque ela não pode fazer sozinha. Ela é o quê, irmãos? Dependente. Nós não devemos fazer nada na nossa vida sem Deus, irmãos. A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em tudo nas nossas vidas, desde as coisas mínimas até as mais importantes, dos problemas menores até os maiores, tudo nós devemos trazer ao conhecimento de quem? De Deus, pedir a direção dele, e isso nos torna o que de Deus, irmãos? Dependentes. É a segunda atitude. Primeiro, submissão total, nos leva a sermos exaltados. Segundo, dependência total, que nos levará a quê, pastor? Olha o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, resultado, porque ele o quer? Porque ele tem cuidado de vós. Você quer Deus cuidando de você nas 24 horas do dia, durante a noite, cada dia do ano, durante toda a tua vida? Não faça nada sem orar. Surgiu um problema, é pequeno, não importa, coloca diante de Deus. Não que você não vá ter ações, você deve ter ações. Deus muitas vezes vai te orientar nas ações que você deve ter, mas traga o conhecimento dele. Tudo. E ele vai cuidar de você. E eu pergunto, irmãos, ele sabe cuidar de nós? Sabe ou não sabe? O Senhor Jesus, ele diz, se um filho pedir ao pai um pão, ele dará uma pedra. Se pedir um ovo, dará um escorpião. E aí Jesus diz, a resposta é não, né? Aí Jesus diz, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe o pedirem. Se nós humanos sabemos cuidar dos nossos, imagina quem? O Senhor. Ele quer cuidar de nós, mas nós temos que ser totalmente o quê? Dependentes. Totalmente. Terceira e quarta atitude para ter o terceiro resultado. Versículo 8, bem conhecido. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Ao qual, se referindo ao diabo, ao qual resistir-lhe, firme no que, irmãos? Ao qual resistir firmes no que é? Na fé. Duas atitudes que nós precisamos ter. Olhe bem, estamos debaixo da potente mão de Deus, certo? Totalmente dependentes dele. Deus está nos exaltando. Deus está cuidando de nós. Quem é que não está gostando disso? O diabo, ele não está gostando. Ele não quer isso. Então ele vai ao nosso derredor, ele vai tentar criar situações para encontrar uma brecha para que ele possa nos tragar. Como que eu não permito isso, irmãos? Primeira coisa, vigiando. Eu tenho que estar alerta. Não é porque eu sou de Deus e que sou cristão que eu não posso cair. Paulo, ele diz, aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Então eu tenho que vigiar, eu tenho que estar atento das coisas que estão me acontecendo. O cristão tem que ser uma pessoa simples? Sim, tem que ser simples, coração humilde. Jesus ensinou, sede simples como as pombas, vírgula, e prudentes como as serpentes. Você já viu uma serpente? Estou dizendo cobra. Cobra é uma coisa, serpente é outra. Serpente, ela levanta a cabeça. E ela o que é? Ela cuida tudo. Temos que ser simples como aquelas pombinhas que ficam andando para lá e para cá? Sim. E ao mesmo tempo o que é? Prudentes. Olhos bem abertos.
E quando vier a tentação, quando vierem as propostas para nos tirarem de debaixo da onde? Da potente mão de Deus, o que eu faço? Eu tenho que resistir firme na fé. Amém? Eu vigio e quando vem, eu permaneço na fé. E eu quero fazer uma ressalva. O texto aqui, se você ler bem, ele não diz resistir com a fé. O texto diz resistir na fé. Qual é a diferença do com e no caso, na fé? Aqui nós temos uma mesa. Mostra para o pessoal aí. Só gira a câmera aí, para baixo. Isso. Aqui nós temos uma mesa. Aí, bacana. Já viram a mesa. Pode voltar aqui para mim. Imagine que a irmã Tereza, está ali a irmã Tereza, mostra a irmã Tereza lá para o pessoal lá. Está ali a irmã Tereza, né? Dá um tchauzinho para o pessoal, irmã Tereza. Isso. Volta aqui. Digamos que a irmã Tereza resolva fazer alguma coisa para o pastor. Certo? Aí eu chego e digo que eu peguei e resisti a irmã Tereza com a mesa. O que quer dizer? Eu peguei a mesa e fui contra ela. Certo? Com. Amém? Mas digamos que eu estou na mesa e ela quer me tirar de lá. O que eu faço? Eu me esforço para permanecer aonde? Na mesa. O texto diz que eu tenho que permanecer aonde? Na fé. O que significa permanecer na fé? Eu preciso permanecer, irmãos, em toda a obra que Cristo fez na cruz por mim. E qual é? A Bíblia diz que Ele morreu pelos nossos pecados, por aquilo que eu não devo fazer mais. E ressuscitou para a minha justificação, me dando a liberdade daquilo que eu posso fazer em Cristo. Qual é o meu lugar em Cristo na fé? É não fazer mais aquilo que Deus condena e viver tudo aquilo que Ele me dá pela obra de Cristo na cruz. Eu não saio daquele lugar. Quando eu me submeto a Deus, me torno totalmente dependente e eu não aceito mais sair daquela condição, irmãos, Ele vai me exaltar, Ele vai cuidar de mim e o diabo não conseguirá me alcançar. Não conseguirá me tocar. Eu estarei guardado. Por mais que a aflição venha, como diz o final do versículo 9, e vem contra todos os cristãos do mundo, se eu estiver nessa condição, ela pode até se levantar, mas nela, Deus cuida de mim, Deus me exalta, e o diabo não pode tocar na minha vida. Quem entendeu a mensagem? Você entendeu?